Alô, pouca gente sabe que eu fui estudar psicanálise. Eu fiz a minha graduação em filosofia na USP, já estava atuando no movimento social e tal quando terminei. Eu falei, porra, eu queria ser professor. E fui ser professor de filosofia. Dei aula no ensino público estadual, e para mim foi uma experiência muito gratificante. Eu já tinha tido uma experiência lá atrás, foi minha primeira experiência com educação, ainda moleque, com 16 anos de idade, que foi fazer um projeto de alfabetização de jovens e adultos pelo método Paulo Freire na favela do Flamengo, na Zona Norte, lá na Estrada Santa Inês. Foi uma das experiências mais marcantes que eu tive, porque, cara, você ajudar alguém a ler o mundo não é só escrever o nome, é ajudar a pessoa a entender o mundo a partir do processo de alfabetização, que esse é o método Paulo Freire. Aquilo me ligou com a ideia de professor. Foi ali que eu falei, eu quero ser professor. Foi quando eu participei desse curso. Aí eu fui, isso já em 2000 e alguma coisa, tava um movimento social de desempregados na Argentina muito forte, que era o movimento piqueteiro. Tava fazendo muita luta, organizando as pessoas, o pessoal lutando por trabalho, lutando por programas sociais. E eu fui lá na Argentina para conhecer aquele movimento. Eu tinha 20 e poucos anos e fui. Passei um mês lá. E um dia eu estava lá num bairro da periferia de Buenos Aires, acho que era Solano, e estava tendo uma atividade que eles chamavam de roda de reflexão. Alguns meses antes tinha tido um massacre. O movimento piqueteiro estava fazendo uma manifestação numa ponte e a polícia chegou atirando, matou 2 jovens e feriu um monte de gente. E aquelas pessoas, aquilo foi um trauma, né? Todo mundo se conhecia, todo mundo estava ali. E aí um grupo de psicanalistas argentinos foi lá e criou esse grupo de reflexão. Era uma roda em que era um espaço de escuta. Pessoas que nunca tinham sido escutadas sobre o seu sofrimento subjetivo, sobre o que sentiam na vida, tiveram a oportunidade de falar. E, bicho, me arrepio só de lembrar disso. O que saiu dali era uma catarse, era um negócio tão forte, tão vivo. E as pessoas falando e chorando e revivendo e retomando as histórias da sua infância e de violência e de desestruturação familiar e as histórias de humilhação. Eu saí dali com a outra decisão. A decisão de virar professor foi lá na alfabetização na favela do Flamengo. Depois desse dia eu falei, eu quero fazer psicanálise, eu quero entender isso. Eu quero fazer isso que eu vi aqui. É incrível quando você dá um ouvido para uma pessoa, a importância que isso tem, cara. E eu acho que é isso que falta muito na política, falta muito na própria esquerda, sabe? As pessoas acham que elas estão lá só para falar, doutrinar a minha verdade, o que eu tenho. E não param um segundo para escutar o outro, né? Foi nessa escuta, que eu acho que a psicanálise me ajudou a desenvolver um pouco também, que eu fui desenvolvendo a minha relação com as pessoas também no movimento. É uma espécie de uma empatia, né? De você conseguir sentir melhor o outro, né? É daí que a política tem que partir, né?